Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer a aula aqui sobre regência nominal e crase, tá? A regência nominal dá-se o nome ao exame dos casos em que determinados nomes, substantivos ou adjetivos, ou ainda advérbios, exigem uma palavra ou expressão para completar o sentido. Então, um adjunto, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio vão exigir uma outra palavra para complementar o seu sentido, tá? Basicamente parecido com complemento nominal, tá? No caso, o complemento nominal será o termo regido, enquanto o nome a ele, aqui a ele se subordina, é o termo regente. Então, ele vai ser regido por uma outra palavra. No caso aí, vamos supor que eu tenho um substantivo abstrato e preciso de um complemento, esse complemento nominal. Então, meu termo regente é o meu substantivo abstrato, tá? Enquanto o meu complemento nominal desse substantivo abstrato vai ser o termo regente, vai ser subordinado a ele, ok? Desse modo, quando o termo regente é um nome, dá-se o nome de regência nominal. Por isso ele é regente, porque ele vai reger um outro nome, ok? Então, ó, eu tenho um exemplo aí. Ele é bacharel em direito. Bacharel. Bacharel em quê? Em direito, tá? A regência dos substantivos. Os substantivos que pedem, na verdade, desculpa, determinado complemento são de natureza abstrata, geralmente derivados de verbos e por isso chamados de deverbais. Conhecer a sua regência é identificar a preposição que estabelece a conexão entre eles e as palavras ou expressões que os complementam. Então temos aí, ó, alguns exemplos de substantivos e preposições que compõem essa condição. Então temos abuso de, contra, ou abuso de ou abuso contra, tá? Admiração a ou admiração por, adesão a, alusão a, amor a, apologia de, atentado a ou contra, atenção a ou atenção para, aversão a ou para ou por, e assim por diante. Temos aí um quadrinho de exemplos para vocês. Aí depois passamos para a regência dos adjetivos, que é bem diverso o número dos adjetivos que oferecem alguma dificuldade quanto à regência. Relacionam-se a seguir alguns deles. Aí temos outro quadro. Então, abundante de ou a, acessível a, acostumado com ou acostumado a, descontente com, desejoso de, digno de, dotado de, entendido em, favorável a, fiel a e assim por diante. A regência dos advérbios. Alguns advérbios constroem-se com os complementos também denominados, ainda que de forma discutível, complementos nominais. Muitos desses advérbios, na verdade, são parentes de nomes adjetivos, como os a seguir. Contrariamente a, favoravelmente a, relativamente a, longe de, perto de. Então, aí, ó, contrariamente é contrário a, tá? Então, vem aí é parente de adjetivos, tá bom? Observações diversas. 1. Muitos nomes admitem construção com mais de uma preposição. O emprego de uma ou outra obedece a razões de eufonia e dentro da língua padrão muitas vezes é mesmo uma questão de preferência. Então aí, ó, estou acostumado a dormir tarde. Agora, não estou acostumado com ironias desse tipo. Então eu posso aí acostumado a ou acostumado com, depende aí de como vai ser utilizado nesse momento, ok? Considero-me satisfeito com sua resposta.
Fico satisfeito por você ter entendido a minha posição, tá? Da mesma forma. 2. Muitas vezes a regência do verbo já esclarece a regência de um nome pelo dele derivado, pois usa a mesma preposição. Então, todos deveriam obedecer às leis. Então, obedecer a. Agora, aquele cidadão confessava-se obediente à lei. Percebe que aí, ó, temos obedecer às leis, que é o meu verbo, tá? E obediente, que é um adjetivo, ok? Que vai ter aí a mesma regência, porque é a mesma preposição utilizada. 3. Há equívocos de regência nominal a serem evitados quando se trata da língua padrão. São empregos que, mesmo comuns na oralidade do discurso, afastam-se das normas gramaticais. Por exemplo, o substantivo intenção não se deve usar com a preposição em, e sim com a de. Então, ó, a intenção da empresa em reduzir, não, a intenção da empresa de reduzir, ok? Próximo aí, adjetivos como curioso, ansioso, compatível, residente, entre outros, são às vezes usados de forma inadequada. Então, ó, todos estavam curiosos com as razões. Não, todos estavam curiosos sobre as razões. Ok? Agora, passamos para a parte da crase. A crase, ela é um fenômeno, tá? É a junção de um A mais outro A, de um fonema A com outro fonema A. São iguais, tá? Então, aí, essa fusão, temos o nome de fenômeno da crase. Só que esse A e A não são apenas A e A, tá? A crase, ela vai existir quando temos A mais A. Mas quem são esses A mais A? Na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de A. Temos o A artigo, tá? Que vai determinar, no caso, né, o substantivo em gênero, feminino, masculino e número singular, plural. Temos o A pronome, que é aquele que vai acompanhar ou substituir um nome, tá? E temos a preposição, que une 2 termos, ok? E a crase, ela vai ser a preposição, sempre preposição, mais o artigo A ou mais o pronome definido feminino A, ok? Vai ser preposição A mais artigo A ou preposição A mais pronome A. Não posso ter artigo A mais pronome A igual a crase. Não, só preposição mais artigo ou preposição mais pronome igual a crase, ok? Então, ó, vamos lá. Casos em que ocorre a crase. Considerando os diversos valores que a palavra A assume na língua portuguesa, são diversos os encontros capazes de provocar a crase e, consequentemente, o acento grave, como se vê a seguir. O acento da crase o acento grave, na verdade, né, que é o agudo ao contráriozinho, assim, ele não é a crase, ele é o acento que indica o fenômeno da crase, tá? Então, vamos lá. Preposição A mais artigo definido feminino A. Trata-se de um produto acessível às pessoas. Acessível às pessoas. Então, para eu não escrever acessível às pessoas, eu junto tudo, tá? E coloco o acento grave para indicar que ali eu fiz uma crase. Então, acessível às pessoas, ok? Atenção, se houver apenas a necessidade da preposição a crase não se justifica. Então, se eu não tiver o artigo ou o pronome, só tiver a preposição, eu não tenho crase, ok? Porque eu só vou ter um A. Então, olha,
Trata-se de um produto acessível a qualquer pessoa. Eu não usei a pessoa, eu disse a qualquer pessoa. Então, aí eu só tenho a preposição. Agora, preposição a mais pronome demonstrativo as. O as é pronome demonstrativo quando equivale a aquelas. Então, exemplo, não me referi a esta mulher, mas a que saiu antes. Esse aqui, aquela que saiu antes. Eu tenho subentendido aí, tá? Então, eu tenho crase. Atenção! É preciso que existam os dois as. A existência de apenas um não pode determinar a crase, como eu já havia dito antes. 3. Preposição a mais a inicial dos pronomes demonstrativos. Aqueles, aquela e aquilo. Então, aí o meu pronome não vai estar separado, vai estar dentro do pronome aquilo. O pronome aquilo inicia-se com o pronome a, com a letra a, tá? Então, eu vou fazer junção aí da preposição mais o aquilo, aquele ou aquela, ok? E vou formar a crase. Então, ó, cheguei àquele lugar. Para eu não dizer cheguei a aquele lugar, eu junto a preposição com o azinho do aquele e coloco o acento grave indicador de crase. Ok? Deve-se ficar atento, pois é preciso que exista a preposição a antecedendo o demonstrativo. Se não tiver a preposição a antes, eu não vou ter crase, porque vai ser só o pronome, não vai ter a preposição. Tá? Então, por exemplo, não vi aquilo que você viu. Não vi aquilo que você viu. Eu não tenho preposição, então eu não tenho crase, ok? Aí, 4. Preposição a mais a dos pronomes relativos a qual, às quais. Acontece da mesma forma do pronome demonstrativo aquilo, aquele. Tá? Vai juntar a preposição, tá? Com o pronome. Então, ó, esta é a cidade a qual me referi. Não é a cidade a qual, tá? Isso aí. Agora, casos em que não há crase. Não vai haver crase com palavras masculinas, tá? Pensa sempre que o meu artigo tem que ser feminino, meu pronome tem que ser feminino. Não pode ser masculino. Então, ó, com palavras masculinas, desde que não esteja subentendida a palavra moda. Andar a cavalo, barco a remo, escrever a lápis, dar o livro a Paulo. Atenção. Sapatos a Luís XV. A Luís XV aí é a moda Luís XV. Aí eu tenho crase. Porque é a moda. Tá subentendida a palavra moda. Fora essa questão da palavra moda, não vai ter crase. 2. Com palavras femininas empregadas no sentido amplo indeterminado. Ele nunca se refere à mulher com indelicadeza. A mulher, a qualquer uma mulher. Ok? Atenção! A determinação, porém, leva a crase. Então, se tiver determinado quem é essa mulher, eu vou ter crase. Ó. No caso, quem é essa mulher ou uma palavra definida, tá? Então, ó, se eu disser assim, ele nunca se refere à mulher das empadas. Vamos dizer assim, a mulher das empadas. A mulher das empadas. Tá? É qualquer mulher? Não, é aquela das empadas. Com a palavra casa, quando estiver desacompanhada de adjuntos, indica a residência daquele em que a frase se refere. Então, esqueci o relógio e fui à casa buscá-lo. Ela chegou à casa morta de cansaço. Nota-se que, nesses casos, a palavra casa dispensa o artigo. Agora, quando a palavra casa vem acompanhada de adjuntos,
torna-se determinada e por isso exige um artigo. Então, não irei mais à casa de Pedro. Se eu disser cheguei à casa. Agora, cheguei à casa de Pedro. Aí sim eu tenho uma determinação de quem é essa casa. Qual é esta casa? Com locuções formadas por palavras repetidas. Estavam, afinal, frente a frente. Então, frente a frente, dia a dia, porta a porta, eu não vou ter crase. Ok? Com palavra terra, quando em oposição a bordo. Então, os turistas deixaram o navio e foram à terra. Então, estavam a bordo do navio e foram à terra. Aí eu não tenho crase. Observação. Se a palavra terra estiver determinada, ou se indicar o nome do planeta, no caso aí estando em letra maiúscula, a crase existirá se houver presença de preposição. Então, todos iremos à terra de nossos antepassados, não à terra ali, a terra dos nossos antepassados, aquela terra. Ou se estivesse se referindo ao planeta, o astronauta referiu-se à Terra com carinho, ao planeta Terra. 6. Com artigos e pronomes indefinidos, chegamos a uma conclusão indiscutível. A uma conclusão. Uma, aí, é artigo indefinido. Então, se eu não tenho artigo definido, eu não tenho preposição. Eu não tenho crase, aliás. Tem preposição, mas artigo indefinido não tenho crase. Com pronomes pessoais e formas de tratamento. Falei a ela pelo telefone. Isso será útil a nós. Comunicamos a Vossa Senhoria o resultado da ação. Atenção, há formas de tratamento que excepcionalmente admitem a presença da crase. Então, peço à senhora que entenda o problema. E informaram a Dona Maria o paradeiro do irmão. Aí, nesse caso, é facultativo, tá? Pode ou não haver crase. 8. Com os pronomes demonstrativos esta e essa. Refiro-me a esta senhora que acabou de chegar. Então, não tem crase, tá? Porque o pronome é outro. 9. Com formas verbais, começou a chover, porque eu não tenho artigo, nem preposição, nem pronome, tá? É só preposição. E pronomes interrogativos. A quem te referes? 11. Com alguns nomes próprios, antropônimos ou vocativos. Formulou-se orações a Nossa Senhora. Irei a Paris e a Madrid. Deve-se atentar, porém, aos casos exigindo o artigo admitem a crase, quando também está presente a preposição. Então, irei à Alemanha e à Inglaterra. Irei à Alemanha e à Inglaterra. Ok? É uma coisa que... O que acontece? Tem uma regrinha boba. Se vou a e volto da, crase a. E se vou a e volto de, crase para quê? Se eu vou a algum lugar e volto da, crase a. Se eu vou a algum lugar e volto de, crase para quê? Por exemplo, vou à Bahia, eu volto da Bahia. Então, quando eu vou à Bahia, eu tenho crase nesse a Bahia, porque eu volto da Bahia, preposição mais a. Tá? Agora, se eu vou a Salvador, eu não volto da Salvador, eu volto de Salvador. Então, eu não tenho crase, tá? E casos em que a crase é facultativa, ou seja, pode ou não haver. Antropônimos femininos. Antropônimos aí são palavras que são nomes femininos, tá? Fazem menção a nomes femininos. Então, ofereci 2 rosas a Maria.
a Maria. Pode ou não haver o artigo aí. Preposição sim, artigo talvez. Então, posso ou não colocar a crase. Pronomes possessivos adjetivos femininos no singular. Não me referi à tua irmã. A tua irmã. Pode ou não haver, né, o artigo. E crases e as locuções. Locuções adverbiais prepositivas ou conjuntivas formadas por palavra feminina recebem o acento indicador de crase. Então, locuções adverbiais: às cegas, às escuras, às escondidas, às vezes, à toa, às pressas. Locuções prepositivas: à espera de, à procura de, à beira de. E locuções conjuntivas: à medida que, à proporção que. Tá? Crase e ambiguidade. Em algumas locuções, o acento grave não indica propriamente a crase, mas destina-se à obtenção de maior clareza, busca evitar ambiguidade. Então, ó, ver à distância, receber a bala, cheirar a gasolina. Dicas finais para o emprego da crase. Para eu não confundir se eu vou ou não ter crase, tá? Eu posso trocar o meu artigo para o masculino. Se eu puder trocar o meu artigo para o masculino, quer dizer que ali vai ter um artigo feminino na palavra feminina. Então, eu vou à praia. Será que eu boto ou não crase ali? Se eu trocar praia por um substantivo masculino, vou ao cinema. Então, opa, ao cinema. Então, eu tenho preposição mais artigo masculino. Então, quer dizer que quando eu vou à praia, eu também tenho preposição mais artigo feminino. Então, eu não vou dizer a praia, eu vou dizer a praia. E eu coloco aí o acento grave, tá? Aí tenho a parte que eu falei pra vocês, né? De vou à Bahia, volto da Bahia, vou a Salvador, volto de Salvador. E é isso. Beijo, tchau!